Bom dia, igreja. Tudo bom? Bom dia, gente. Falei no primeiro culto, estava com saudade de estar aqui. Nesse mês da família, é o primeiro domingo que a gente está aqui na Tijuca. Estava com saudade. E quero incentivar vocês, tá? Nesse mês da família, a gente está falando sobre... Cada domingo a gente está falando sobre um tema diferente. E no final de tudo isso, né, se você acompanhar as mensagens lá, você vai ver que vai formar, né, uma ideia sobre família, tudo aquilo que a gente vem falando, que tudo se completa, cada palavra que está sendo falada. E eu incentivo a você a ouvir as mensagens que estão sendo faladas em todas as nossas igrejas. Porque cada semana um pastor diferente com a sua esposa está falando sobre esse tema nas várias igrejas. E cada visão que Deus dá para cada casal, muito legal, né? Todo mundo falando do mesmo assunto, mas com uma iluminação diferente. Então, é muito legal a gente estar acompanhando isso e juntar tudo aquilo ali como conhecimento para a nossa vida em particular e para a nossa vida em família. Exatamente. Funciona assim, né? Cada pessoa vai subir a montanha por um lado, né? Um sobe pelo leste, outro pelo oeste, né? Outro pelo sul. E cada pessoa que sobe por um lado, ela tem uma visão, né? Ela tem uma paisagem que ela está vendo, né? E é isso que está acontecendo. Nós estamos, agora, nós estamos aqui, outros pastores estão, e suas esposas estão em outras igrejas, de Academia da Fé, né? E é muito legal quando você consegue ver a paisagem como um todo, né? Então é isso, Deus dá uma visão para nós, dá uma visão para outros pastores, né? E se você puder acompanhar lá, vai lá, clica, ao longo da semana, nós temos aí 6 pastores falando hoje sobre família, sobre o mesmo tema, né? E vão lá ao longo da semana, pega lá um e assiste, depois no outro dia assiste outro, e aí você vai construindo aí dentro de você um conhecimento da palavra de Deus sobre a sua casa, tá bom? Beleza? Então assim, nesse mês de família, a gente vem falando sobre alguns temas, dividiu em temas por semana. Na primeira semana, nós falamos sobre plano original. Era o plano original. O que Deus programou para a família? O que Deus falou sobre família? Então, o plano original é a primeira semana. Então, você já pode pegar lá e ir consultando. Você também que está no vídeo aí, né, pode ir consultando lá. Na segunda semana, nós falamos sobre filhos. Falamos para os pais e falamos para os filhos. Né? Na terceira semana, nós falamos de planejamento e organização familiar. Muito legal também, muito bacana. Cada visão muito legal. Pega lá e vai estudando. Vamos estudar, né, gente? A gente não nasceu pronto, a gente vai aprendendo. E essa semana a gente está falando sobre... Autorresponsabilidade, desculpa. E eu com isso, né? Qual é a minha responsabilidade, né, nessa questão de família, na minha casa, né? Eu quero dizer para você o seguinte, essa casa, ela ama a tua casa. A Academia da Fé ama a tua casa. Nós amamos e por isso é que nós providenciamos tudo isso para te auxiliar a construir a tua família. Né? E por que eu falo auxiliar? Porque quem faz é você. Não é isso? Quem faz lá em casa sou eu e minha esposa. Eu nunca vi, eu não sei vocês, eu nunca vi na Bíblia um casal chegar para Jesus e falar assim, Senhor, estamos com um problema de casamento aqui, faz uma oração para resolver o nosso casamento. Você já viu isso na Bíblia? Eu não vi. Sabe por que isso? Porque quem resolve é você. Amém. Quem resolve sou eu e minha mulher dentro da minha casa. Sendo transformado, permitindo que Deus transforme o meu interior, eu vou me aproximar cada vez mais dela. E ela também permitindo que seja transformada, a gente vai se aproximando, e nossos filhos também é a mesma coisa. Então Deus transforma o indivíduo para que a gente possa andar em família, andar em casa. Tá bom? E que privilégio, né, gente, para a gente estar nesse lugar onde a gente tem conhecimento, a gente tem recebido a revelação da palavra viva para a nossa vida pessoal, né? E para a nossa casa, para o nosso casamento. Então, assim, toda vez que essa igreja te propor alguma coisa sobre família, aprendizado, você precisa se jogar. Isso aí. Você precisa querer. E, assim, depende de cada um de nós. É uma escolha que a gente faz. Ou eu vou me alimentar, eu preciso me alimentar e praticar aquilo que eu estou ouvindo. Se a gente fizer isso, eu te garanto que vai dar certo. E, para isso, nós temos um ecossistema chamado Família Informa. Eu chamo de ecossistema porque assim, tem várias coisas que que essa casa, né, disponibiliza para você dentro do Ministério Família Informa, que para a gente poder utilizar e ser auxiliado nessa construção da minha casa. Então, você aproveite isso. Quem já foi aqui na corrida Família Informa? Aí, ó, é o Ministério Família Informa, né? Sexta para casais. Quem já veio no Sexta para casais? Um momento maravilhoso, né?
Olha que legal, né? Está aí disponível para você os cursos e tudo mais. A gente tem bastante coisa aí para o restante do ano. Então, aproveite isso para que você possa ser construído. A gente possa ser construído, né? E a gente poder construir outras pessoas que estão ao nosso lado. Tá bom? Beleza? Ao longo desse mês, então, a gente está no mês da família. E tem 2 versículos que são os versículos base desse mês da família. Eu queria que você prestasse muita atenção nesses versículos aí. Por favor, filho. Isaías 43, 18 e 19. Eu, Raquel, tomei posse dessa palavra. Sim. E eu convido que vocês também façam isso. Sim. Não fiquem lembrando das coisas passadas, nem pensem nas coisas antigas. Eis que faço uma coisa nova. Deus está falando conosco. Eu quero fazer uma coisa nova na sua casa, com você, né? Agora mesmo está saindo a luz. Será que vocês não percebem? Isso. Vamos lá, gente. Deus está falando conosco. Esse mês todo a gente tem ouvido instruções muito importantes para a nossa casa. E a gente precisa recomeçar. Recomeçar a partir de quê? De uma iluminação que Deus nos deu sobre algo novo que você tem ouvido nesse mês. Então, assim, preciso acertar pontos na minha vida. Então, é tempo de recomeçar, porque Deus quer fazer algo novo na nossa casa. Aleluia. Amém? E o outro versículo é Romanos 12, 2, que complementa ele, que diz assim, ó: e não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto sempre de inverter esse versículo, porque quando a gente inverte, a gente tem, para mim, dá uma noção melhor, né? Que, não vou cometer nenhuma heresia aqui não, fica tranquilo. É assim, ó: para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E quem não quer? Quem quer? Eu quero. Todo mundo, se eu perguntar, todo mundo quer. Né? Para que vocês possam experimentar essa vontade de Deus, não tomem a forma desse mundo e transformai-vos pela renovação da vossa mentalidade. Quando eu inverto, eu percebo muito bem que tem uma relação condicional ali. Para eu experimentar a vontade de Deus, eu preciso não tomar a forma desse mundo, dos conselhos desse mundo, do conselho da minha vizinha, do meu colega de trabalho e tal, tirar isso de mim, né? E transformar a minha mentalidade pela palavra de Deus. Aí sim, a gente tem condição a gente vai, né, efetivamente viver a vontade, a perfeita vontade de Deus. Então é nesse sentido. Você sabe que eu não gosto de pregar, né? Eu gosto de bater um papo, né? A gente vai bater um papo agora sobre esse assunto. Né? Na próxima vez eu pedi para servir um cafezinho, um bolinho de milho, né? A gente vai bater um papo, vai trocar uma ideia, né? Que a gente vai conversar sobre esse momento que estamos vivendo, né? Eu e a Raquel, a gente tem 31 anos que eu estou namorando essa menina, 31 anos, maravilha, né? Nós temos 3 filhos em idades diferentes, então temos um com 21 anos, adulto já, né? Um outro com 17 e uma com 7 anos, criança. Entendeu? Então, um adulto, um adolescente e uma criança, né? Maravilha. Intercedam sempre por nós. A gente conta muito com as orações de vocês, muito. Por favor, pelo amor de Deus, orem por nós, né? Porque a gente sabe que os desafios não são fáceis, né? E é por isso que a gente está aqui, para a gente conversar, e a gente vai sendo, como a gente falou aqui, construído ao longo de um tempo, né? E como falamos, nós temos falado dos temas agora. E qual é o tema dessa semana? E eu com isso? Né? Qual é a minha parte nisso? Qual é a minha parte nisso tudo? Né? Porque a gente tem um hábito, né, de pegar as nossas responsabilidades e transferir essas responsabilidades, não é verdade? Algumas vezes, aquilo que é nosso, que eu preciso fazer, eu não faço porque o outro não fez. Eu não faço porque eu não fui, meus pais não me ensinaram. Eu não faço. Gente, eu preciso saber qual é a minha parte. Ou não preciso saber? Não é? Nós precisamos saber exatamente, qual é a minha parte nisso? Eu tenho parte nisso. Tem ou não tenho? Tem. Né? Não é verdade? É? Precisamos entender que os ganhos e as perdas são comuns à família. Todos sofrem impacto de uma má decisão. Ou não? Se eu tomar uma decisão errada dentro da minha casa, todos vão sofrer impacto, não é isso? Se a Raquel tomar uma decisão, se os meus filhos, filhos que estão aí, se você tomou uma decisão errada, uma má decisão, você pode impactar sim a sua casa, toda a sua casa, né? E essa casa pode ser impactada positivamente ou negativamente. Então, eu preciso saber que eu tenho responsabilidade dentro da minha casa.
responsabilidades dadas por Deus para que a gente possa chegar onde Ele quer que nós cheguemos. Ele tem planos bons, tem sonhos bons para a gente, mas eu e você precisamos assumir a nossa parte nisso. Está comigo nisso aí, gente? Vamos bater esse papo aí hoje? Amém. Bom, Deus planejou que vivamos em família, um ambiente saudável e feliz. Esse é o plano de Deus. A gente viver em família um ambiente saudável, feliz, aconchegante, agradável. Não é isso? Se não estamos reconhecendo a nossa casa como um lugar feliz, eu dou duas alternativas aqui. Nós damos duas alternativas, né? Quais alternativas? Ou eu deixei de fazer alguma coisa que eu deveria ter feito, ou então, isso acontece muito. Eu preciso ajustar o que eu entendo por felicidade. Pastor, que papo cabeça é esse? Que pode ser que a nossa percepção de felicidade não esteja plenamente ajustada, sabia? Pode ser. Felicidade em casa não é sinônimo de ausência de problemas. Tá entendendo onde eu estou querendo chegar? Porque a gente meio que idealiza que a minha felicidade é aquele momento em que eu nunca vou ter problema, que eu não tenho problema nenhum, que eu não vou enfrentar barreira, dificuldade nenhuma. Isso é falso, gente. Se você e eu não queremos enfrentar dificuldade, vamos voltar para casa. Está na hora, o pastor Hélio faz o nosso sepultamento aí e pronto. Problemas, dificuldades, barreiras, a gente vai enfrentar até o final. Está comigo nisso aí, gente? Todo mundo está consciente disso? Né? Às vezes a gente sabe disso, mas a gente não está consciente disso. E a gente começa a projetar uma felicidade que ela não existe. Eu projeto uma felicidade que não é real. Muito influenciado por essa questão de rede social, né? Rede social prejudica isso, porque eu nunca vi na rede social alguém capinando lá um terreno, né? Tirando foto, um selfie, capinando o terreno. Ou então, como eu fazia quando era mais jovem, eu era responsável por lavar o banheiro, né? O cara ajoelhado lá, lavando o cantinho do azulejo. Você não vê alguém na rede social tirando uma foto dessa? Tira? Não. O cara só tira feliz, churrasco, né? Felicidade, praia. E nem a mulher descabelada na cozinha fazendo a comida. Né? Só mostram aquelas mulheres lindas com aquela cozinha perfeita. Cheio de filtro, né? Aquela roupa bonita, toda maquiada. Não, lá em casa não é assim, não, gente. A comida é boa, mas daí que está toda linda e arrumada, não. Gente, a gente começa a idealizar uma felicidade que ela não existe. E eu preciso muito claramente entender que a felicidade em casa não é sinônimo de ausência de problemas, de dificuldade, de barreiras. Você pode chamar do que você quiser, tribulação, o que você quiser. Nós vamos ter até o final. E graças a Deus como temos, nós estamos crescendo com isso. Está comigo nisso aí, gente? Amém. Felicidade, nós ficamos conversando um tempo e aí chegamos a uma frase. Felicidade é um negócio muito complexo para você resumir numa frase, não é verdade? Mas nós botamos nessa frase aqui, ó. Felicidade é o estado de quem sabe quem é e para onde está indo. Amém. Entende isso? Porque se eu sei quem eu sou, né, filha? Quer falar sobre isso? Quero. Isso está ligado para a gente ser a melhor pessoa, a melhor versão que a gente pode ser para o nosso marido, para os nossos filhos, para as pessoas com quem a gente se relaciona, com os nossos pais. Primeiro, eu preciso entender quem eu sou. Eu preciso ter a certeza, a convicção lá impressa dentro de mim que eu sou amada por um Deus que entregou o que Ele tinha de melhor para mim. Ele me amou, Ele é meu resgatador, Ele me deu vida. Ele é fiel todos os dias ao meu acordar, ao levantar, ao fazer o que eu tenho que fazer. Ele está comigo. Quando eu entendo isso, eu sou plena, eu sou cheia e eu não preciso que o meu marido me ame intensamente todos os dias. Porque eu não dependo dele para ser feliz, eu sou feliz sozinha. E quando a gente entende isso, aí sim eu posso amar o meu marido, eu posso ser a melhor mãe que Deus me propôs para ser, eu posso ser a melhor amiga, eu posso ser uma excelente filha para os meus pais, porque eu entendi. E eu sei que isso aqui é só um tempinho que a gente está juntos. Eu vou viver a eternidade com meu pai, eu sei para onde eu vou. Então, aí eu sei que eu sou feliz. E assim, quando a gente fala, eu sei quem eu sou, a Raquel falou aqui muito bem, né? E para onde a gente está indo? A gente sabe que tem a eternidade para viver com Deus, não é verdade? Amém.
Mas a família, às vezes, a gente não tem uma sensação, uma percepção de felicidade, sabe por quê? Porque a gente não sabe para onde a família está indo. A gente não sabe para onde está indo. Vou dar um exemplo muito claro, que acontece, acho que só acontece lá em casa. Que é assim, ó, momento de aperto financeiro. Estamos num aperto financeiro, a situação está apertada e tal. Mas por que está apertada? Aconteceu alguma coisa extra ou a gente está com um plano, com um sonho lá para frente de fazer alguma coisa, de guardar dinheiro, ou está pagando uma parcela de alguma coisa que a gente comprou. É isso ou não é? Né? E aí, nós, família, a gente decidiu que a gente ia fazer esse investimento. A gente decidiu que a gente ia guardar esse dinheiro. A gente decidiu que a gente, né, de alguma forma, ia fazer, ia nesse caminho. Mas isso não é comunicado dentro de casa. E aí não é comunicado, quando vem o aperto, aí começa a ficar apertado, a gente começa com restrição disso, restrição daquilo, aí começa a pipocar um monte de problema dentro de casa, né? Aí começa a ficar desanimado. Eu e você precisamos ter a consciência. O problema está fora. É um problema externo. Aí a gente pega um problema que é externo e transforma no problema de relacionamento. Entende? Agora, quando a gente sabe para onde vai, não, olha só, o aperto, gente, é por isso, aquilo outro, a gente está nesse caminho aqui, o nosso sonho, o nosso plano é ir nesse caminho, ó, esse nível de felicidade, ele sobe. Porque a gente sabe para onde está indo. Está claro isso, gente? Está comigo nisso? Então, essa comunicação ela precisa ser feita. Eu estou aprendendo isso, tá? Aprendi isso há pouco tempo atrás, algum tempo atrás, que acontecia isso. Os meus filhos, às vezes, queriam fazer alguma coisa, ou comprar alguma coisa, ir a algum lugar. Não, a gente não vai poder ir. E aí dava um estresse. Ou não dá estresse na tua casa também? Estresse dentro de casa, e não pode. Eu percebi que faltava comunicação de para onde a gente estava indo. A gente precisa comunicar, né? Se a gente quer que os nossos filhos acompanhem aquilo que a gente está fazendo, você precisa ser claro. Olha, qual é o nosso projeto? Nosso projeto é viajar para esse lugar. Então, a gente vai ter que fazer contenção de despesas. Se você não divide isso com a família, o filho não é obrigado a entender. Aí, quando ele quer alguma coisa, você diz que não pode, ele esperneia e tudo mais, mas você precisa delimitar. Olha, a gente vai ter esse projeto e a gente precisa ter ações para a gente conseguir chegar até lá. E eu preciso comunicar isso, né? Agora, tem um modo de compras, né? Pelo menos lá em casa é assim. Eles têm um grupo no WhatsApp que é de uma loja que eles gostam. E aí tem uma pessoa na loja que todo dia, enviado do capeta, começa a mandar um monte de coisa. As promoções. Casaco, tênis, blusa, eles ficam enlouquecidos. Eu quero comprar. Eu falei, olha aqui, volta comigo. Mas e aquele projeto que a gente tem para daqui a um ano e meio? Não dá. Se toda semana esse cara, enviado do capeta, ficar mandando isso, coitado, e vocês se ludibriarem com isso, a gente não vai chegar lá onde a gente quer, né? Então, assim, a gente precisa, sim, dividir com os nossos filhos tudo. Eles fazem parte também de tudo isso. Né? E às vezes tem que lembrar um ao outro também, sabe, gente? Porque, sim, eu mereço comprar isso aqui agora. Merece, mas é agora, né? É agora. Entende isso, gente? Falei de grana. Mas vamos falar de tempo também, né? Eu preciso estudar, fazer um curso tal, eu preciso... Isso consome tempo, não consome tempo? E aí, daqui a pouco, a gente... Por que a gente vai fazer esse curso? Por que ela vai fazer esse curso? Né? Porque a gente tem um propósito lá na frente de fazer alguma coisa, né? Dela crescer lá na carreira dela, ou o que seja, né? Bom, e aí, daqui a pouco, eu esqueço para onde a gente está indo e começo a reclamar que ela não está me dando tempo, entende? Eu começo a reclamar que ela não está me dando tempo, que ela está muito ocupada. Está claro isso, gente? Então, assim, a gente precisa saber muito bem quem nós somos, que foi o que a Raquel falou, e para onde a gente está indo. Para onde a gente está indo é a eternidade. Mas e no dia a dia aqui, na família? Para onde a casa está indo? A gente precisa comunicar isso. E aí, isso traz traz a percepção de felicidade ou de infelicidade. Barreiras, dificuldades, trazem percepção, às vezes, de felicidade ou de infelicidade dentro de casa. Ok, gente? Está comigo nessa? Bom, eu quero dar um conselho para os pais. Pais, construir um ambiente agradável e feliz exige tempo, paciência, fé, amor e muito trabalho. Ok? A gente sabe que dá trabalho, né, filho?
Com 3, dá muito trabalho. Muito trabalho, muito trabalho. Então, assim, ó, se eu quero construir um lar, um ambiente agradável e feliz, é isso. Eu tenho que gastar minha paciência, eu tenho que gastar, sabe, tempo. Tenho que gastar, eu vou me gastar para isso. Mas vai dar certo. Está comigo também? Legal? Agora eu tenho um conselho para os filhos. Quem é filho aí? Tá aí, tem a galera aí. Eu tenho um conselho para os filhos. Filhos, construir um ambiente agradável e feliz exige tempo, paciência, fé, amor e muito trabalho. Muito, muito, muito trabalho. Filhos, o trabalho é de vocês também. Você também tem essa responsabilidade. Você que é filho, você tem a responsabilidade da sua casa ser agradável também, ser feliz também. É responsabilidade tua. A gente não pode pegar essa responsabilidade e transferir para os meus pais. Ah, eu não sou feliz, a minha casa, por causa do meu pai, por causa da minha mãe. Não, a responsabilidade é tua também. É nossa, é de todo mundo dentro de casa. Ei, como assim? Não, eu fico aqui de hóspede, né? Eu sou hóspede na minha casa, né? Eu acordo, como, bebo, durmo, acordo, saio, né? Faço o que eu quiser, sou um hóspede. E o pior é que nem paga, né, para isso, né? Não está nem pagando para ser hóspede, né? Se estivesse pagando pelo menos, né? Não, nem paga os boletos, né? Pois é, paga um boletinho aí, toma aí a conta de luz que você está usando ar-condicionado, né? Então, gente, filhos, é parte tua também da casa ser feliz. Essa tua casa só vai ser feliz se você também fizer a tua parte. Hello! Todo mundo tem que fazer, eu acabei de falar mais cedo. Uma decisão sua, uma atitude, um posicionamento de um filho, atrapalha também. Pode facilitar ou pode dificultar o relacionamento dessa casa. Tá claro, gente? Então dá trabalho para todo mundo, mas é bom. Vai ser bom. Vai ser agradável, vai ser funcional. A casa precisa ser funcional, né? Eu vi um vídeo, esse cara de comédia agora, né? Ele falou o seguinte, ele ligando para um bombeiro hidráulico. Amigo, você é bombeiro hidráulico? Sou. Olha, eu estou com um problema aqui na minha pia. Mas qual o problema? Não, o que acontece? Eu vim morar sozinho e agora eu boto o prato em cima da pia, o copo em cima da pia, volto, vou no quarto. Quando eu volto, o prato continua na pia, ele não foi lavado. O problema que o cara estava na casa dele. Eu pego a roupa, boto lá no cesto, quando boto, né? E volto, uma semana depois a roupa está dentro do cesto, ela não foi lavada. O cara está com problema com hidráulica em casa, né? Ei, filhos, tua parte também, né? Wake up, né? Os pais não podem, algumas vezes, a gente... o filho está no último ano do vestibular, o último ano em preparação para o vestibular, então vou poupar ele de fazer isso, fazer aquilo outro, porque ele está cansado. Falei, você trabalha todo dia? Você não tem que pegar o metrô, pegar o carro, enfrentar engarrafamento, enfrentar o seu chefe, entregar a meta do dia. Você não faz a sua parte? Seu filho tem que fazer também. Tem que fazer também, gente. Todo mundo faz a sua parte. Então, assim, e a gente precisa também, como pais, e aí a gente tem aprendido também isso, é de treinar os filhos, né, gente? Se a gente não treinar os nossos filhos, eles não serão maridos e mulheres bacanas, né? Bons, né? Então tem que treinar. Eu lembro, como eu falei, né? A minha responsabilidade era lavar o banheiro. Uma delas, né? Eu era pré-adolescente lá. Eu tinha que ficar lá ajoelhadinho lá, ligava um som lá no banheiro, ficava lá, esfregando lá o cantinho do banheiro. Lavava mal pra caramba. Minha mãe depois contou que ela deixava eu lavar, eu saía, terminava, ela ia tomar banho, ela lá e complementava, né? Limpava melhor. Depois, com o tempo, você vai crescendo e vai fazendo melhor as coisas. Mas ela não deixava de me obrigar a fazer. Mesmo fazendo mal, gente, precisa elogiar. Porque às vezes acontece isso, né? Desculpa, filha. Você dá uma tarefa, aí a pessoa está aprendendo, faz mal, aí... Não, deixa que eu faço que é melhor eu fazer que vai ficar... Você é assim ou não? Né? Eu tomo porque... não vai fazer melhor. Deixa fazer mal. Vai aprendendo. Depois você vai até complementa lá, mas vai dando essa responsabilidade, sabe? É assim, desculpa, eu te interrompi. Não, é isso, da gente estar sempre elogiando. Você pediu para o teu marido fazer uma tarefa. Ele não fez direito. Elogia mesmo assim. Vou contar uma história para vocês. Toda vez que eu vou lavar a louça,
Eu pego para lavar a louça. Quando eu paro na pia para lavar a louça, ela levanta da sala, pega as panelas, já bota tudo no pote, já vai empurrando as panelas para dentro da pia. Toda vez. Quando eu paro na pia, ela já começa. Tá? Eu falo, ó, já começou ela. Aí tira tudo, joga e bota as panelas para eu lavar. Já que é para fazer para mim, é para fazer direito. Ou então não faz. E dá o elogio. Né? E elogia, pô, gosto tanto quando você lava a louça. Eu gosto tanto que você faz aquele macarrão. Tá com vontade de comer um macarrão, você faz um macarrão tão gostoso. Olha que esperteza. Aprendeu a fazer o macarrão no ponto certo, então vai lá e faz o macarrão. Então, gente, é isso que a gente constrói, gente. A gente vai construindo, né? Então, assim, é a gente que constrói a nossa casa. Amém. Vamos construindo isso. O que vai acontecer? Vai fazer mal, mas vai fazer, né? E cria obrigação e daqui a pouco vai fazer. Você também, quando era mais jovem, aprendeu a lavar a louça assim, né? Deixava o copo tudo cheio de gordura, né? Depois tua mãe ia lá e organizava e tal. É assim que vai fazer. É assim que a gente vai fazer com nossos filhos. Tá claro isso, gente? Amém. Beleza? Só para complementar, a gente está aqui na missão de ser pais. Pais não é obrigação. Boa. Pai é uma missão que Deus nos deu. E Ele nos capacita, né? A gente não vai ter todas as respostas. Então, a gente tem o Espírito Santo em nós e você precisa, em algum momento, talvez você tenha a instrução, você saiba o que fazer. A gente, com o tempo, conhece cada filho, a gente sabe como agir, mas vai ter muitas vezes que a gente vai ter que colocar o nosso joelho no chão e dizer, Senhor, eu não sei o que fazer. Eu dependo de você para me direcionar, né? E, filhos, ser grato. O seu pai e sua mãe, eles não são obrigados a fazer o que você quer, mas eles têm feito o melhor por vocês. E quando você não agradece, parece que é ingratidão. Que o seu pai te dá a melhor escola, tudo para você. Tudo melhor que ele pode te dar, né? Tenta te proporcionar as melhores possibilidades e você, em nenhum momento, vira para o seu pai ou para a sua mãe e diz assim, pai, obrigado. Obrigado, porque eu sei que você tem aberto mão de coisas para você, para poder me dar o melhor. E quando a gente não agradece, parece que a gente está sendo ingrato. Isso aí. Então, atente para isso. O pai faz as coisas para você, ele não faz por obrigação, ele faz por uma missão e pelo amor que ele tem por você. Agora, gratidão é obrigação. Nós sermos gratos por aquilo que fazem por nós é uma obrigação, filhos. Entende isso? Amém. Então, começa a pensar sobre isso, para sobre isso, e como a Raquel falou, às vezes a gente é grato, eu sou grato aqui dentro. Não, a gente precisa falar isso, expressar isso. Obrigado, meu pai, obrigado, minha mãe, obrigado por ter feito isso, entende? Porque não adianta ser grato aqui dentro, eu sou grato aqui dentro, não, eu preciso expressar isso aí para o seu pai. Está comigo nisso aí, gente? Legal? Eu quero dar um conceito que a gente foi estudando, né, sobre autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade é a capacidade de assumir a responsabilidade pelo que acontece em sua vida. Então, eu preciso assumir a responsabilidade do que acontece na minha vida. Eu não posso transferir essa responsabilidade para mais ninguém. Pais, filhos, esposa, marido, eu preciso assumir a responsabilidade das coisas que acontecem na minha vida. Perdão, voltando aqui, passei sem querer. Essa autorresponsabilidade é assim, eu pensar assim, o que eu fiz, o que eu posso fazer, né, para que essa situação que está aqui mude. Não vai mudar outra pessoa agindo. Outra pessoa não tem responsabilidade sobre isso, sobre a sua vida. Você tem responsabilidade sobre a sua vida. Eu é que faço alguma coisa para mudar uma situação. Lógico, com Deus, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom? Tem algumas dicas que a gente foi elencando, né? Então, analise os resultados positivos ou negativos sem culpar fatores externos ou outras pessoas. Nós temos alguns resultados que foram positivos e negativos, não é isso? Você tem? Eu também tenho. Eu tenho alguns resultados que, não foi legal isso aqui, né? E outros que foram, foi muito legal isso que eu fiz até agora, que a gente fez até agora, né? Mas eu preciso analisar esses resultados, positivos e negativos, sem culpar fatores externos nem pessoas. Eu sou responsável por isso. Eu faço mudar ou não. Nas nossas tomadas de decisões, né, dentro da nossa casa, você vai tomar as decisões juntos com o seu marido, né, com a sua esposa. E vocês não podem lá no final, se não der certo, dizer o seguinte, a culpa foi sua. Não.
Nós vamos decidir juntos, nós vamos chegar num acordo e vamos decidir. Se errarmos, vamos errar juntos. Não posso apontar o dedo para o outro e dizer que a culpa é sua, porque você não fez, ou porque você deixou de fazer, ou então com relação aos filhos, eu não consegui executar aquilo porque você não me apoiou. Não, a gente precisa saber que a gente tem um sonho, tem um ideal, e eu preciso buscar isso. Independente se eu vou ter o meu pai, ou a minha mãe, ou o meu marido, a minha esposa, eu preciso assumir. Não, eu quero fazer. O quanto eu quero fazer? Será que eu quero mesmo? Eu estou me esforçando para alcançar aquilo que eu quero? Eu não posso jogar isso sobre ninguém. Isso aí. Reconheça que suas escolhas e ações são a principal causa dos eventos em sua vida. É lógico que existem situações externas, né, que afetam a nossa vida. Existem. Mas essas são bem minoria. Na verdade, a principal causa dos eventos vem de mim. Entende isso, gente? Reconheça que suas escolhas e ações são a principal causa dos eventos da nossa vida. Vai acontecer coisa externa? Vai. Mas a principal causa daquilo que te trouxe até aqui foram as suas escolhas e ações que te trouxeram até aqui. Ou não foi? Não é? Independente do que venha de externo, eu tenho uma reação a isso. Qual é a minha reação sobre isso? Então, sou eu que faço as escolhas e ações sobre os eventos da minha vida. Beleza? Bom, eu quero dar algumas dicas a mais aí, né? Então, assuma a responsabilidade. Eu sou o principal responsável por minhas ações, decisões e resultados. Então, as minhas ações, eu falei ainda agora que as minhas ações são o principal fator das minhas colheitas, né? E agora estou dizendo o seguinte, eu sou o principal responsável pelas minhas escolhas e minhas decisões. Então, as minhas decisões são o principal fator. E eu sou o principal, eu sou o responsável pelas minhas ações, decisões e resultados. Os resultados, eu sou responsável por eles também. Raquel falou aqui agora uma coisa muito legal, que é assim, nós em família temos decidido algumas coisas. De um tempo para cá, a gente começou a decidir tudo em família. Porque os garotos já estão grandes, né? Então, a gente já consegue, né, ter uma conversa ali mais madura ali sobre alguns assuntos. Então, tudo a gente tem decidido em família. E aí, o que acontece? Isso tem sido muito bom, gente. O que acontece? A minha omissão não tira a minha responsabilidade sobre o resultado. O que eu estou querendo dizer com isso? O que o pastor está querendo dizer com isso? A gente estava numa discussão ali sobre um assunto, e a Raquel falou assim, eu vou fazer assim, e aí eu me omito. Às vezes, até estrategicamente. Se der errado, eu culpo ela. Você que quis fazer assim. Hello? A minha omissão não tira a minha responsabilidade. Se eu me omitir de decidir, isso não tira a minha responsabilidade. Eu me omiti. Eu aceitei. Hello? A gente tem que ter muito cuidado com isso, gente. Da gente não usar a omissão como estratégia futura. Hello? Entende? Eu e você somos responsáveis. Se eu me omitir, eu não tenho o direito de cobrar depois, porque eu me omiti. E quando decidirmos, nós decidimos em consenso, pela direção de Deus, Deus deu uma direção, a gente vai lá, acabou, a decisão é de todo mundo. Todos nós vamos sofrer os impactos positivos e negativos sobre aquela decisão. Está comigo aí? Uhum. É isso. Não transfira a culpa. A culpa é minha e eu coloco em quem eu quiser, né? Não tem isso? Não, essa culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. Hello? A culpa é minha. Gente, desculpa. Eu já, várias vezes lá em casa, gente, foi mal. Desculpa, não era esse caminho, tal, eu falei de uma forma que não deveria falar, ou não, entende? Assumir. E para isso, a gente precisa de humildade, né, gente? A gente não pode ficar naquele lugar de que a gente tem todo o tempo a razão, a gente pensa certo o tempo todo, a gente vai errar. Ninguém aqui é perfeito, a gente vai errar. Não com a intenção de errar, mas a gente vai errar tentando acertar. E aí você virar para o seu cônjuge, para o seu filho, e dizer para ele, filho, desculpa, eu errei. Eu não deveria ter falado daquela forma. Eu poderia ter esperado aquele momento de raiva, de fúria, para poder falar. Porque normalmente eu tenho razão, não tenho? Sempre. Mas...
Então, eu espero o momento certo para falar. Eu espero a forma como eu falo direciona o que eu preciso falar. A pessoa vai entender, ela vai estar ouvindo atentamente. Isso aí. Né? Essa semana nós tivemos um exemplo muito, muito claro disso. Eu tinha que comprar uma caixa de som. E aí, a gente foi numa loja, a gente saiu de casa, olha só, saí de casa para ir no shopping para comprar esse negócio. Nós fomos lá. Quando chegamos lá, eu me deparei com aquela caixa de som que a gente tinha falado e tinha uma do lado muito melhor. Caiu na ancoragem. Só que muito mais caro. Eu ancorei naquela caixa melhor e fiquei naquilo. E aí? Não sei, na indecisão e tal. Eu dei o sinal, eu orientei. Ela falou, vamos comprar essa aqui, essa menor aqui, que ela atende a nossa necessidade e tal. Que era o propósito inicial. É isso. Quando chegou, e eu fiquei naquela indecisão, sabe o que eu fiz? Não comprou. Não comprei. Vamos para casa, vamos decidir isso com calma, com tranquilidade. Aí eu queria socar ele, mas eu falei, não fala nada. Ela queria socar, mas não socou. Falou com calma, com tranquilidade. Né? Vamos embora para casa. Isso na sexta-feira. A gente ia precisar para o sábado. Sexta-feira fui para casa, tranquilo. Porque assim, na hora da compra, né, a gente tem aquela emoção, né? Quer comprar e tal, fica emocionado. Calma. Eu não estava emocionada. Calma. Ela não estava, eu estava. Eu sabia exatamente porque eu vi um negócio queria. muito melhor, né? Assim, cara, legal e tal. Só que não ia, assim, ia ser over, né, pra gente. A gente não ia precisar daquilo e era muito mais caro. E ela, não, vamos comprar isso aqui. Meu filho queria comprar a grande e ela queria comprar a menor. E ficou naquela. Vamos para casa, não vou comprar. Ela ficou... Essa sou eu. Igual o Siri na lata, sabe o Siri na lata, assim, se bater, mas não falou nada, ficou na dela. Meu filho mais nervoso e tal. Aí fui para casa e tal, deitamos, descansei, dormi. Sábado de manhã acordei, calmo, tranquilo, né? Vou lá e comprei a caixa que ela pediu, lógico. Né? Voltei no shopping. Fala se não tem que ter uma paciência. Comprei a caixa que ela tinha falado, mas com tranquilidade, sem nervoso. Mas quem estava certo no final? Você. Sempre está. Só queria pontuar isso. Na verdade, quem tá certo é o Espírito Santo. Né? Ele está sempre dirigindo a gente e ela é muito dirigida pelo Espírito Santo. Muito bom, né? Muito mais que eu, né? Muito mais que eu. Então a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Terceiro, busque soluções, gente. Vamos parar com esse negócio de ficar procurando culpado, sabe? Parar com esse negócio de ficar procurando culpado. A gente fica procurando quem errou, quem falhou. Cara, onde é que está a falha? Está aqui, ó. Tá, agora vamos para o caminho? Vamos para frente? Vamos seguir para frente? Porque a gente fica tentando procurar culpado e fica naquela. Calma! Esquece isso. Vamos para frente. A gente gasta uma energia gigantesca procurando culpado. Procurando onde é que está o erro, se justificando, tentando passar a culpa para o outro, sabe? Cara, esquece esse negócio. A gente não é junto, a gente não está junto, vai viver a vida toda junto. Cara, vamos para frente. Qual é o caminho? O caminho é esse. Porque a gente fica gastando energia buscando culpado. A gente é uma equipe, né, gente? Se todo mundo ganha, né? Tem a querida lá, como é que é? Okay. Se todo mundo ganha, todo mundo perde. Não sei quem ganhou, quem perdeu. Não é o caso agora. Em vez de reclamar, foque em soluções. Exatamente. Né? Em como melhorar a situação. Vamos focar nisso. Como a gente melhora a situação? Vamos para esse caminho. Porque se a gente ficar no caminho de gastar energia procurando culpado, gente, isso é do inferno, gente. Isso é do inferno, a gente ficar procurando culpado, ficar acusando, acusação. Quem é o acusador? Vão emprestar a boca para o acusador? Não. Está doido nisso. Vamos buscar solução. Esse é o caminho, beleza? Não. Depois, aprenda com os erros. Vamos aprender com os erros. Utilize os erros como oportunidade de aprendizado e crescimento. Então, assim, erramos. Fomos nesse caminho, não era esse caminho, cara. Agora a gente vai ter que ir no outro, encontrar o caminho de novo e vamos lá. E vamos aprender. Nesse erro a gente não cai mais. Isso. É por isso que eu fui para casa descansar, esfriar a cabeça e comprar no outro dia. Tranquilo.
Entende? Eu te Então, assim, perdoo. não vamos mais, não vamos mais cair nos mesmos erros. A gente já caiu em alguns erros de comprar coisa por impulso. Hoje em dia você é empurrado para fazer as coisas por impulso. Nós não fomos chamados para viver por impulso, pela carne. Nós vivemos pelo Espírito. Então é nesse caminho que a gente vai, é nesse caminho. Tá? Né? Então vamos usar os erros como aprendizado, como crescimento. Deixa eles para trás e vamos para frente. Beleza? E tome decisões conscientes. O que é isso, pastor? É assim, peça direção a Deus e reflita bem sobre ações e consequências antes de agir. Então eu peço direção a Deus, eu e ela, a gente pede direção a Deus, a gente reflete, pensa sobre aquilo que a gente vai fazer. Quais são as consequências? Se eu fizer desse jeito aqui, para onde a gente vai chegar? Se eu fizer desse outro jeito, onde a gente vai chegar? É refletir, é parar para pensar sobre isso. E não fazer no impulso. Ok, gente? É isso, é nesse jeito que a gente vai. Né? Tomando decisões conscientes e não por impulso, como nós falamos aqui agora. Beleza? Nunca é tarde demais para reconhecer erros e recomeçar onde parou. Amém. A gente está indo para o final agora, mas eu quero... Isso aqui você precisa sempre lembrar. Nunca é tarde. Talvez a gente tenha ido por um caminho, né, alguns caminhos, e nós temos várias áreas da nossa vida que a gente pode ter tomado caminhos errados, tal, mas nunca é tarde para a gente recomeçar. É por isso que essa série desse mês da família é recomeços. É a gente parar num momento para refletir sobre aquilo dali, sobre uma situação que a gente está vivendo e recomeçar. Fazer de novo, fazer diferente, fazer com a direção de Deus, alguma coisa que a gente não tenha feito com a direção de Deus. E esse é o nosso convite, da gente fazer agora de uma forma com a direção do nosso Deus, do nosso Pai. Amém. Porque nunca é tarde. Fala assim, nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Vamos recomeçar. Amém. Relacionamentos, né, pessoas que a gente foi deixando pelo caminho, vamos recomeçar. Amém. Né? Deus sempre nos chamou a recomeçar e escrever uma nova etapa, uma nova história. Amém. Não foi isso? Ao longo da história, na Bíblia, você vai vendo isso. Deus sempre nos chamou a recomeçar e escrever uma nova etapa da nossa vida. É para isso que nós fomos chamados. É viver em novidade de vida. Amém. A Bíblia fala isso, para a gente viver em novidade de vida. Coisas novas virão. Você está sendo despertado, você está sendo despertada para uma realidade que vem coisas novas pela frente. Amém. Nós teremos coisas novas pela frente. E para eu alcançar essas coisas novas, eu preciso ajustar coisas aqui dentro. Porque senão, a gente não vai suportar essas coisas novas. Entende? Ou você prefere ficar com os mesmos problemas, as mesmas dificuldades? Não. Mas tu já percebeu que crescer dói? Quando você era criança? Ai, mãe, estou com dor no joelho. Né? É o crescimento, é o estirão de crescimento, tal. Dói, gente. Você sabe que para andar, a gente desequilibra, né? Você só anda porque desequilibra. Eu estou aqui. Se eu ficar equilibrado, eu não ando. Eu só ando se eu desequilibrar. Eu desequilibrei para frente, eu ando. Eu desequilibrei para frente, eu ando. Eu desequilibrei para frente, eu ando. Talvez a gente tenha que dar um desequilíbrio aí. Dá uma olhada, cara. O que está vendo aqui? O que está pegando aqui? Eu preciso sentar e recomeçar e fazer de novo. Tem alguma coisa que está encrencado? Tem alguma coisa que está arranhando no coração? Vamos sentar e vamos conversar sobre isso? Vamos recomeçar, né, para a gente viver essa nova etapa? Viver esse novo momento? A Bíblia diz assim, para a gente acreditar nos nossos profetas e que nós prosperaremos, não é verdade? E eu profeticamente estou declarando sobre a sua vida, você vai viver um tempo novo. Aleluia. Um tempo novo. Amém. Para quem acreditar e pegar. Isso. Entende? Nós estamos falando isso. Desde o início, quando Deus nos deu esse tema, o tema é isso. É uma palavra profética sobre a sua vida, Aleluia. sobre a nossa igreja, Amém. sobre a nossa casa, né, de tempos novos, coisas Aleluia. novas. Amém. Quem pegar vai viver coisas novas, Aleluia. coletivamente Amém. e individualmente. Amém. Mas eu e você precisamos estar dispostos a recomeçar, a rever coisas, para a gente poder ajustar detalhes, porque se a gente não ajustar esses detalhes, lá na frente, esses detalhes serão prejudiciais para a nossa vida. Está comigo nisso, gente? Amém. Nessa nova etapa,
eu quero deixar essa frase com você. Ó. Comparação é um método do engano de medir desempenho. Guarda essa frase. Se eu começar a me comparar com outras pessoas, comparar a minha esposa com outras pessoas, comparar os meus filhos com outras pessoas, ela comparar o marido dela com outras pessoas, esse é o método do engano de medir desempenho. Sabe como é que a gente se compara? Eu me comparo comigo mesmo há um tempo atrás. Como eu estava ontem. Como eu estou hoje. E como eu estarei amanhã. Porque essa pessoa que você está comparando, ela teve a mesma história que você? Ela teve as mesmas oportunidades que você? Ela teve a mesma situação, viveu a mesma situação que você? Às vezes 2 irmãos, né? A gente tem, como eu falei, 3 filhos, em idades diferentes. Quando um filho nasceu, a criação não foi igual dos 3. Quando um filho nasceu, a gente tinha uma condição de vida, de conhecimento, de revelação da palavra, de grana. Quando o segundo nasceu, já era uma outra situação. E quando a terceira nasceu, já era uma outra situação. Então, a gente não está criando os 3 iguais. A gente tem a impressão de que está criando igual. Então, 3 irmãos já têm situações diferentes, não dá para comparar. Imagina você se comparar com o teu vizinho, com o seu colega de trabalho, com quem você queira se comparar. Ou comparar as pessoas que vivem na sua casa com essa... Você deu as mesmas condições, né? Estão vivendo na mesma condição ou o laboratório é diferente? O laboratório é diferente. Nossa casa é um laboratório, o João gosta muito de falar isso. É um laboratório? O laboratório é diferente. As condições não é CT, né? Mesmas condições de CTPS, né? Não é igual. Não é a mesma condição de temperatura, pressão. Então, comparação é um método do engano de medir desempenho. Eu me comparo comigo mesmo ontem. Amém. E amanhã eu estarei melhor ainda, e você também. Amém. Não é verdade? E uma última frase que eu quero falar com você é assim, ó. Deus sempre lidou conosco, tendo como ponto de partida o que nós já temos. Nunca o que nós não temos. Já percebeu isso? Quando o profeta chegou na casa de uma viúva, ela falou, terra arrasada. Ó, não sei o que a gente vai fazer, né? Meus filhos vão ser levados e tal. O que o profeta perguntou? O que você tem? Eu tenho um pouco de farinha e azeite. Então é com isso que eu vou te abençoar. Amém. Chegou numa outra. O que você tem? Eu tenho azeite. Então vai na casa das suas vizinhas, pega vasilhas, que é com isso que eu vou te abençoar. E por que a gente começa a lidar com as pessoas olhando para as coisas que elas não têm? Por que eu olho para minha mulher, para o meu marido, para os meus filhos e começo a olhar para as coisas que ele não tem? Quando Deus lida conosco com as coisas que nós temos. O que Ele usa para você? Você abençoa a gente? Você abençoa muita gente, não abençoa? O que Ele usa? O que você tem ou o que você não tem? É o que você tem. Amém. Jesus, essa galera está aí, muita gente, eles não têm com o que comer, libera eles aí para ir para casa, para eles comprarem comida. O que Jesus perguntou? O que vocês têm aí? Ah, eu tenho 5 pães e 2 peixes que um garoto trouxe aqui. É com isso que eu vou te abençoar. A tua fé te salvou. A tua fé te curou. É sempre com aquilo que a gente tem e não com aquilo que a gente não tem. E por que eu olho para as pessoas por aquilo que elas não têm? Porque a gente foi treinado assim. No nosso trabalho, na nossa vida, a gente foi pressionado de uma forma que você fez 99%, mas o mais importante era aquele 1% que você não fez. Não é assim? E a gente foi treinado assim e a gente começa a replicar esse comportamento, gente. Eu começo a replicar esse comportamento na minha casa, nos meus relacionamentos, nos meus amigos, na minha vida. Ei! Deus sempre lidou conosco com aquilo que a gente tem. E é com isso que Ele vai te abençoar. É com isso que Ele vai construir a tua casa. É com isso que Ele vai construindo a sua família, os seus filhos. Olhe para os seus filhos para aquilo que eles têm e não aquilo que eles não têm. Olhe para os seus pais aquilo que eles têm feito por você e não aquilo que eles não têm feito. Olhe para sua esposa, para o seu marido da mesma forma. É assim que a gente vai. Porque Deus colocou dentro de você capacidades. Dentro de mim, capacidades. E é isso que Ele quer usar. É isso que Ele quer levar a gente para o nosso propósito. Aquilo que a gente tem. A gente é tão convencido disso que a gente mesmo fica olhando para a gente aquilo que a gente não tem. Ah, eu não tenho isso, eu não sou aquilo. Cara, acabamos de falar.
Se alguém sabe quem é feliz. Amém. Sabe para onde vai? É feliz. Isso. E eu e você precisamos ter essa mesma característica do nosso Pai. A característica do nosso Pai é olhar para as pessoas, olhar para mim por aquilo que nós temos. Amém. Ele colocou coisas. Quando ele soprou dentro do homem, ele colocou ele mesmo dentro dele. Amém. Eu queria que você pegasse essa bexiga aí, por isso que eu entreguei aí. Você vai fazer da mesma forma que Deus fez. Você vai soprar dentro dessa bexiga aí. Soprar capacidades. Foi isso que ele fez com você. Quando você recebeu a ele, a Bíblia fala que nós voltamos ao original. Enche aí isso. Pode encher aí, dá um nó. Será que eu consigo aqui? Distribui outra aí, pode pegar outra aí. Você encheu isso aí? Você fez a mesma coisa que Deus fez com você. Pode pegar outra aí. Dá outra aqui, gente, rapidinho. Isso. Marido, se ela não conseguir, enche aí. Mulher, se ele não conseguir, enche aí. Ih, vou babar aqui o negócio aqui. Você é marido e mulher, já beijou na boca, cabeça. Ou não está beijando mais? Espera aí, né, gente? Vamos lá, vamos voltar para o início. Gente, você fez exatamente o que Deus fez com você. Você soprou pneuma, você soprou espírito, você soprou dentro dessa bola aí, capacidades. E foi isso que Deus fez com você. Vamos ficar de pé? Foi isso que Deus fez conosco. Soprou as suas capacidades. Você sabe que Deus tem conosco um relacionamento de aliança. E a aliança, ele é suprir as necessidades do outro. Você anda com essas pessoas porque Deus planejou isso. Você anda com seus pais, você anda com seu marido, com sua esposa, porque Deus planejou isso. Porque essas pessoas que estão ao seu lado, suprem a sua incapacidade. Então, eu só preciso o seguinte: olhar para eles, para a capacidade que eles têm. Para aquilo que eles têm, como Deus fez. Ele soprou dentro de você as capacidades dele. O Espírito Santo dele. Você pode jogar para cima aí? Pode jogar. Se perder, pega outra aí. Olha que lindo. Não deixa cair não, hein? Não deixa cair. Vambora, pega aí, chuta pra cima. Chuta pra cima aí. É legal isso? Tu já tentou fazer isso com a bola vazia? Já tentou brincar com a bola vazia? Tem a menor graça, né? Não sobe, né? Sabe o que faz ela se sustentar? O que tem dentro. É o que tem dentro que faz ela se sustentar e ela vai caindo aos poucos. De vez em quando você tem que dar um tapinha para cima. E ela vai se sustentando pelo que ela tem dentro. Nós nos sustentamos por aquilo que temos dentro de nós. Dentro de nós. Mas de vez em quando a gente tem que dar um tapinha para cima, como a gente está fazendo hoje, na manhã. Dizendo para você, ó, você é responsável por dar esse tapinha para cima aí na sua vida, na sua casa, na sua família. É isso que nós fazemos. É isso que a igreja serve, para te auxiliar nisso, para dizer, ó, o que tem dentro de você é o que te sustenta no ar. É o que te sustenta no ar. E de vez em quando a gente vai caindo. A gravidade puxa a gente para baixo. Mas é o nosso papel, meu e teu, é de dar esse tapa para cima aí, ó, de segurar, sustentar
essa casa, essa família. Entende? Vamos liberar para a vida aquilo que tem dentro. Vamos? A gente tem que liberar para as pessoas que estão ao nosso redor aquilo que temos dentro. Aquilo que a gente tem aqui, ó. Então você vai liberar assim, ó. Isso. Libera o que tem dentro de você para as pessoas. As pessoas vão ser impactadas por aquilo que tem dentro de você, dentro de mim. É assim que funciona. O Evangelho funciona assim. O que sai de nós... O pessoal tá brincando aí. Depois a gente recolhe aí, pode deixar. Depois você pega aí, se tiver alguma bola do seu lado aí, depois você recolhe para levar lá para fora e joga no lixo, por favor, tá? Para a igreja não ficar suja. Gente, o Evangelho, Jesus falou que é o que sai do homem que contamina o homem. Mas é o que sai do homem também que abençoa outras pessoas. Ele sempre vai usar homens, sempre vai usar você para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Vamos fazer uma oração? Quero orar pela tua casa, pela tua família, por você. Quero orar por você, para que a gente possa estar bem consciente da minha responsabilidade. Qual é a minha responsabilidade? Qual é a minha responsabilidade nisso? Agora, essa minha responsabilidade eu vou fazer com aquilo que eu tenho dentro, o Senhor Jesus. O Espírito Santo está dentro de mim e vai me auxiliar nisso, vai me conduzir nisso. Feche seus olhos aí. O pessoal gostou da brincadeira ali? Pai, em nome de Jesus, pega na mão da pessoa que está da sua família aí, se teu pai estiver aí, sua mãe, seu esposo, sua esposa. Se quiser abraçar aí, dá um abraço bem gostoso aí. Daí. Eu vou abraçar aqui a minha, tá? Pai, obrigado, Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Tu és o nosso Deus, nosso Senhor, aquele que reina de eternidade em eternidade. Mas mesmo, Senhor, com toda essa majestade, Tu veio, Senhor, e se entregou por nós. Se entregou para que a gente possa voltar ao original, aquilo que Tu criou, Senhor, para o homem e para a mulher. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, Pai. Cuida de cada um, Senhor. Fortalece, Senhor, o coração de cada um, a mentalidade de cada um. Sejam fortalecidos. Eu declaro sobre a sua vida um fortalecimento nessa percepção da responsabilidade na minha casa. Talvez você possa estar se excluindo disso, pensando, poxa, mas eu sou mãe solo, eu sou pai solo. Não se exclua, se inclua. Eu fui criado por uma mãe solo. E é a minha família, é a minha casa. Eu quero declarar sobre a sua casa a bênção de Deus. Quero declarar sobre a sua casa uma percepção de que Deus está no meio dela, está no meio da minha casa. Deus está cuidando dos meus filhos, Deus está cuidando do meu esposo, da minha mulher. Deus está cuidando de nós. E eu vou assumir a responsabilidade da minha casa. Eu sou sacerdote, sou rei, princesas, príncipes. Pai, em nome de Jesus, agora eu declaro que essa palavra vai ficar no coração de todo mundo. Todos que assistirem esse vídeo, todos que de alguma forma tiverem contatos com essa palavra, eu declaro, eu profetizo bênçãos na casa de cada um. Os impactos, Senhor, serão maravilhosos. Eu declaro isso, crendo na Tua palavra, em nome de Jesus, que você diga amém, amém, isso, aplauda ao Senhor, isso aí.